Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História. A gente vai dar continuidade no conteúdo de período colonial, né, que vai ser o conteúdo do TD dessa semana de História. Então, dando uma olhada no que a gente já estudou, né, vamos recapitular aqui para poder reforçar para vocês fazerem o TD, né. Diz que no ano de 1500, a chegada, né, da expedição do navegador português Pedro Álvares Cabral marcou oficialmente a colonização das terras brasileiras pela coroa portuguesa. A primeira impressão que temos é que já naquele mesmo ano, os portugueses começaram a explorar e lucrar muito com as riquezas a serem exploradas em nossas terras. Mas as coisas não aconteceram de forma tão simples assim. Antes de alcançar o Brasil, os portugueses vinham há muito tempo buscando uma rota para chegarem às Índias. Essa rota era feita através da navegação de boa parte do litoral africano até que as embarcações alcançassem os mares do Oriente. Depois de várias viagens feitas durante o século XV, os portugueses conquistaram essa rota e, com isso, esperavam lucrar com os tecidos, temperos e outras mercadorias encontradas no mundo oriental. Então, o que está dizendo aqui? Que, na verdade, Portugal queria chegar às Índias, né? Sempre quis chegar às Índias porque era muito cobiçado os temperos, né? As especiarias que tinham lá. Então, o que Portugal fazia? Vocês podem ver aqui que nessa linha vermelha tá mostrando a ida de Portugal até a Índia, né? Então, aqui, Portugal saiu daqui de Lisboa, ó. Aí ele veio por aqui, toda essa rota vermelha aqui, tá vendo? Ele passa pelo litoral africano, ó, ele passa aqui, né? Contorna a África, certo? Contorna a África, né? E chega nas Índias, certo? E essa linha verde aqui, ela é o retorno, né? É a rota que eles faziam para retornar, para voltar a Portugal, certo? Então, eles queriam fazer essa rota, eles fizeram, né, por um tempo, só que aconteceu em algum momento, né, Portugal acabar parando no Brasil, certo? Ele acabou indo, navegou e as marés, né? O mar acabou levando a embarcação dele para outra direção e ele acabou chegando no Brasil. Isso lá, né? No ano de 1500, certo? Só que todo mundo acha, né, que assim que os portugueses descobriram a terra brasileira, eles começaram logo a explorar, a tirar as riquezas e comercializar as coisas que encontravam aqui, mas não foi bem assim, né? Como está dizendo aqui, não foi tão simples, porque qual era o interesse mesmo de Portugal? O interesse de Portugal eram as especiarias da Índia, né? Eles não estavam com muito interesse nas terras que eles tinham acabado de encontrar, certo? Então, aqui fala mais um pouco, dizendo que desse modo, ao chegarem no Brasil, os portugueses estavam bem mais preocupados em desenvolver o comércio oriental, né, no caso, desenvolver o comércio com as especiarias lá das Índias, do que arriscar com as desconhecidas terras brasileiras. Certo? Eles não queriam arriscar, né, manter um comércio numa terra que eles não sabiam nem o que tinha, eles não conheciam aqui. Certo? E foi por isso que nas 3 primeiras décadas, né, ou seja, nos 30 anos, né, logo após a descoberta em 1500, os portugueses pouco fizeram por aqui. Alguns historiadores chegam a dizer que os 30 primeiros anos de nossa colonização foram marcados por um certo abandono, né? É importante destacar que, mesmo não tendo a mesma importância das Índias, o território brasileiro foi em diferentes momentos visitado por embarcações portuguesas que tinham a função de reconhecer melhor o nosso território e patrulhar nossas terras contra a invasão de outras nações europeias que tinham o interesse de colonizar o Brasil. Na verdade, a falta de uma presença mais marcante dos portugueses incentivou que outros povos europeus, como espanhóis e franceses, chegassem a desembarcar por aqui nesse tempo. Então, nesses 30 anos, né, não houve a exploração, né, das terras brasileiras, das riquezas daqui, mas, né, embarcações portuguesas vinham, né, de vez em quando para historiar a terra, para conhecer, para tentar entender o que tinha por aqui que eles poderiam utilizar e também para impedir, né, a invasão de outros povos, né, outros povos europeus, que, como está dizendo aqui, esse certo abandono, né, de Portugal com as terras brasileiras abriu margem para que outros povos europeus pudessem chegar, né, nas terras, pudessem se apossar ali e tentar se colonizar.
Não encontrando nenhuma grande riqueza mais atraente, como os metais preciosos, os portugueses se limitaram a explorar a extração de pau-brasil nessa época. Então, eles exploraram as terras brasileiras e não encontraram nada, né, muito valioso, como, por exemplo, metais preciosos, né? Então, eles se limitaram a comercializar o quê? O pau-brasil, né? Que é o que? É uma madeira que, além de servir para a construção de casas e embarcações, ela tinha, né, uma tinta natural, avermelhada, que servia para o tingimento de tecidos, né? Nesse tempo, os tecidos tingidos na cor vermelha eram muito valorizados na Europa, tá? Para realizarem a retirada das toras do pau-brasil do nosso território, os portugueses contaram com o auxílio dos grupos indígenas que aqui viviam. Afinal de contas, os portugueses não tinham conhecimento da região, né, exata, em que esse tipo de madeira poderia ser encontrada. Os indígenas, tendo maior conhecimento do território, realizavam a extração da madeira nas matas e o transporte até as regiões litorâneas. Então, os indígenas se adentravam na mata, retiravam, né, a madeira de pau-brasil e levavam até o litoral, né? Os portugueses vinham ali, né, nas margens dos rios, né, enfim, no litoral, pegavam essas toras de madeira, certo? E em troca eles davam algumas coisas, né, para os indígenas que eles não tinham e que eles queriam ter, né, algumas que chamam de bugigangas, né, espelhos, pentes, enfim. As toras de madeira, elas eram armazenadas nas feitorias, né, que eram algumas construções que foram feitas ali no litoral, né, construções portuguesas para guardar esse tipo de madeira, tá? Os indígenas, eles realizavam esse tipo de trabalho, né? Como eu falei, eles eram recompensados com aquelas bugigangas, que era chamado de sistema de escambo, né? Então, só recapitulando para vocês o que é o sistema de escambo, né? No caso aqui, do trabalho indígena, né? O sistema de escambo, os indígenas recebiam mercadorias, né, diversas, em troca do pau-brasil retirado. Então, eles entregavam o pau-brasil, como eu falei, e eles recebiam algumas mercadorias, né, que eles não tinham, que na verdade eram utensílios, que os portugueses costumavam usar, certo? Que para os indígenas era muito interessante. Notamos aqui que o trabalho escravo ainda não havia sido implementado pelos portugueses, né? A escravidão só começou a partir da década de 1530, quando os portugueses intensificaram sua presença no Brasil. Mas, afinal, por que motivo eles tiveram mais interesse no Brasil a partir desse momento, né? A mudança de comportamento dos portugueses pode ser explicada por vários motivos. O primeiro deles é o fracasso do comércio desenvolvido nas Índias, certo? A demorada viagem, né, e a concorrência imposta por outros comerciantes diminuíram as vantagens que os portugueses esperavam ter no Oriente. Além disso, as ameaças de invasão estrangeira no Brasil e a existência de ouro em outras regiões da América também motivaram a mudança da atenção portuguesa para com as nossas terras. Então, como vocês viram, os 30 primeiros anos, a partir de 1500 até 1530, o Brasil foi meio que abandonado ali pelos portugueses. A partir de 1530, que foi quando, né, o comércio lá com as Índias, que era o que eles tinham mais interesse, começou a fracassar, né, eles começaram a não ganhar tanto, né, com o comércio de lá, foi que eles passaram a ter mais interesse nas terras. Foi a partir de 1530 que realmente os portugueses vieram para cá para colonizar, ou seja, para ficar nas terras e para retirar as riquezas daqui, certo? Foi assim que no ano de 1530, né, uma expedição chefiada por Martim Afonso foi comandada por diversos objetivos. Chegando aqui, essa nova expedição portuguesa deveria expulsar os estrangeiros que aqui se encontrassem e buscar metais preciosos em nossas terras. Ao mesmo tempo, deveriam fundar os primeiros povoados, que marcariam o início de uma colonização portuguesa mais intensa em nossas terras. Portanto, o período colonial se inicia em 1530 e se estende até 1822, certo? A partir dessa recapitularização do conteúdo, né, e da leitura que vocês vão fazer do livro também, né, para dar uma olhada ali de novo no conteúdo de período colonial, vocês podem fazer o TD,
certo? TD de História. Desde dar uma olhada na aula se precisar, certo? Como eu falei, o livro é muito importante, sempre deem uma olhada no livro. Como vocês sabem, as questões, né, sobre o período colonial vão ser ali as primeiras questões. As últimas questões, a partir ali da sexta questão, já passa a ser sobre História do Ceará, certo? Então, meus amores, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem, um beijo e até a próxima aula.